O tema de hoje que a gente propôs foi adoção, sempre um tema de amor. Quem está aqui do meu lado é uma pessoa que me ajuda bastante, minha amiga, juíza da Vara da Infância e Juventude do Fórum Central aqui de São Paulo, Dora Martins. Ela também é membro da Associação de Juízes para a Democracia e tem uma larga experiência na área da infância e juventude. Hoje eu quero passar a palavra de imediato para ela. Como eu disse antes, o site do jornal está esperando a participação de vocês. Peço só o silêncio, porque a voz o espaço é pequenininho. Então, assim, a gente vai estar contando com a colaboração. E eu sei que o condomínio aqui está pequenininho hoje, mas isso vai melhorar, né? E para mim é um motivo de muita satisfação estar recebendo vocês. Fiquem à vontade, é que eu puder fazer, eu vou estar nos bastidores. E quem assume agora é a Dora. O livro de presença está passando, tá? Onde é que está o livro? Está aqui, depois seu colega assina. E o certificado de participação é entregue no final da palestra, tá? Daí a apresentação de identidade, para eu poder dar um certificado. Obrigada, Dora. Seja bem-vinda. Boa noite a todos. Obrigada pela presença. Ontem nós conversávamos e ela disse, olha, de repente pode ser que não tenha muita gente, porque está chovendo, porque tem trânsito. Suas previsões foram erradas. Para o pessoal que está em pé, eu convoco a solidariedade e faz que nem penitenciária, troca de vez em quando, quem está sentado, né? E nem preso faz para dormir às vezes, né? E vamos lembrar como é que é a vida carcerária. É verdade. Você sabe que penitenciária é assim, tem cadeia que tem que fazer revezamento para dormir, né? Vocês podem revezar, se tem uma pessoa mais cansada, idosa, aí vocês são, né? Bom, eu agradeço a presença, muita gente jovem, colorida, mesmo quem não é jovem de idade deve ter espírito jovem para ter vindo até aqui, né? Para ouvir a gente conversar. E eu gostaria mesmo de propor mais uma conversa, fazer uma apresentação do tema. A moça do som está equalizando, não está muito alto? Não, é bom por causa da câmera. Por causa da gravação? Se vocês não se portarem, tá bom. É que eu acho tão pequenininho que se falar sem microfone dá. Não. O do jornal aqui, fazer uma propaganda, tem um artigo meu para os homens, tá? E para as mulheres também, mas primeiro para os homens. O tema proposto pela Carmela e por mim foi a questão da adoção. Eu atuo na Vara da Infância e Juventude e eu não sei se aqui muitos são alunos de Direito, provavelmente, não é? E eu acho muito legal ter um espaço para falar sobre esse tema, que não é um tema muito abordado ou muito valorizado, mesmo dentro do curso de Direito. Geralmente é falado disso en passant, ou no último ano, ou assim, tanto família como infância, né, rapidinho, um semestre ou algumas aulas. E a gente pode propor aqui uma reflexão, o porquê disso, né? Se direito é um tema que está absolutamente ligado ao ser humano, se não tivesse gente, não tinha direito, concordam? Né? Só existe direito porque existe ser humano. E você tem um enfoque um pouco, talvez até preconceituoso, quando os temas são muito ligados ao ser humano, que é a questão dos conflitos familiares e que envolve nesse conflito a questão da infância. Parece que há um desprezo pelo olhar mais intelectual sobre essas questões. Então, às vezes se ouve falar, mas infância é coisa de menor, né? Como se a palavra menor catalogasse, inclusive, a importância do tema, né? Já ouvi gente dizer que na área de família é melhor que mulher atue, porque não é coisa de conflito. Então, há um olhar, assim, um pouco restritivo para essa área do direito, que eu reputo extremamente importante, porque todos nós somos cidadãos, todos nós somos pais, ou somos filhos, ou somos irmãos, ou somos cunhados, nós nascemos, temos uma relação com a nossa identidade social, nós morremos, temos que fazer o nosso inventário, a nossa sucessão. Então nós, todos, cada um na sua singularidade, somos primeiro importantes por sermos seres humanos. Depois a gente vai ser consumidor, depois a gente vai ser comerciante, depois a gente vai ser trabalhador, não é? Então nós estamos trabalhando com um tema que é a essência do direito, é o ser humano que está em jogo. E dentro da questão do direito da infância e juventude, nós estamos com o ser humano na sua fase mais frágil, né? Na infância é diferente, vocês pegarem aí um cabritinho que acabou de nascer, ou um boizinho, uma vaquinha, ele já acabou o parto, ele já levanta em 4 pés, já dá uma rabanada, já sai procurar o alimento, sozinho quase, né?
O ser humano é totalmente diferente, ele é extremamente frágil e ele não sobrevive sem cuidados essenciais durante um bom tempo da sua vida, né? Todo mundo aqui é filho, já engatinhou, já foi o queridinho da mamãe, o bonitinho, todo mundo, né? Mesmo que depois a gente fique meio feinho, a gente, quando é bebê, todo mundo é o queridinho da mamãe, né? Então nós temos essa relação importante a ser cuidada sob o enfoque do direito. E obviamente, trabalhando no Brasil, sendo brasileiro, seja corintiano, quem é corintiano? Eu. Seja São Paulino, ou agora em termos de Copa, sejamos brasileiros, todos nós sabemos que nós temos um grave problema no Brasil, que é o fosso social que existe entre ricos e pobres. A maior mazela brasileira é a diferença de status social que discrimina uma grande parte da população. E, obviamente, esse prejuízo, esse mal, é revertido para as crianças, para as mais frágeis na cadeia da sociedade. Então, o direito da criança, da infância, do adolescente, é um direito muito sensível, que tem que ser olhado com muito cuidado e muito carinho. E não é só através das questões que são trazidas para o judiciário que se resolve esse problema. Nós temos um problema social que tem que ter uma solução da sociedade toda. Eu dou um exemplo. Aí, coisa de 1 mês ou 2 meses, vocês devem ter visto na imprensa, porque saiu todo quanto é jornal e televisão, e Rede Globo e tal, a questão das meninas da Vila Mariana. Lembram-se disso? Um grupo de meninas na faixa de 8, 9, 10 anos que começaram a promover pequenos furtos nas lojas aqui da Domingos de Moraes. Pequenos furtos porque são coisas pequenininhas. Era presilhinha para prender o cabelo, creme alisante para fazer chapinha, né? Porque o padrão também é mulher com chapinha. Não há uma valorização das nossas raízes, enfim, eram pequenas coisas. Se vocês tiverem interesse ainda, entrem no Estadão, ou na Folha, no blog, coloquem lá Meninas da Vila Mariana e leiam os comentários que estão postos a respeito do assunto. Quer dizer, nós temos uma sociedade cruel, discriminatória e violenta. Não a violência das meninas que estão furtando pequenos objetos, que não é uma violência, é um efeito de um mal social, mas a violência cruel das pessoas que abordam o tema. E vocês, que militam no direito, que são amantes do direito, pelo menos na maneira de pensar e refletir, têm a obrigação de ter contato com isso para ver com que sociedade nós lidamos. Porque nós não podemos trabalhar só com o ideal, nós temos que saber nossas sombras, né, as nossas maldades que estão ocultas. E a internet, nesse sentido, por ser anônima, é um bom espaço para a gente ver como existe maldade humana. Né? Há depoimentos terríveis sugerindo que se fure o ouvido das crianças para que ela ferida vá buscar o pai, e o pai, sim, daí o eventual responsável será captado, será preso. Outros propõem morte, outros propõem assim, machistamente, não posso bater em menina, porque se bater em mulher, sabe como é que é, né? Por isso que eu falei do artigo aqui para os homens. Então, há um grave problema social. E a questão das meninas da Vila Mariana não é uma questão do judiciário, necessariamente, porque elas não são crianças que podem ser levadas para a Fundação Casa, elas são as crianças que refletem um problema social muito grande, tanto que foram buscar as mães, e se mostrou posteriormente que elas são a terceira geração de meninas que viveram na rua. A mãe e a avó delas, muitas, foram crianças que moraram na rua. Portanto, é uma sociedade que nós ignoramos. Há todo um mundo dentro da rua, porque a rua é um espaço legítimo também de ocupação, de crianças que vivem na rua e que vão continuar vivendo na rua. E não é uma postura do direito ou do juiz que vai mudar essa realidade. É uma realidade que tem interesse na própria sociedade. Você tem que ouvir a criança que mora na rua para ver o que ela quer, o que ela precisa e por que ela está lá. A senhora apresentada. E também não podemos ser muito feministas e querer que todos os homens levantem. Não é o caso. Direitos iguais. Pode revezar, como eu disse, para as novas que não ouviram eu vou falar. Enfim, eu acho que é importante a gente entender, eu queria colocar essa questão, que nós trabalhamos dentro de um limítrofe entre uma questão social muito grave e a visão que o judiciário vai dar conta dessa mazela. Esse é um equívoco. Tanto é o equívoco que a nova Constituição trouxe, na época, há 20 anos atrás, nós tínhamos, antes de 1988, nós tínhamos a infância muito mal cuidadinha. Era a justiça do menor, né? Tanto que se fala que era de menor, né? Eu sou de menor, né? Você é maior ou menor, você não é de menor idade ou de maior idade.
A justiça era de menor, para os menores. E o Estado tinha uma ingerência sobre as crianças, não de cuidador, não de garantidor, mas de solução de problemas. Vocês tiveram a oportunidade aqui, se não tiveram, assistam um filme que se chama Contador de Histórias. Alguém assistiu? A história verdadeira reflete a história verdadeira de um garoto que morou na antiga FEBEM. E se vocês, quem não assistiu, assista e faça com esse olhar, de ver que logo no começo do filme, a mãe do garoto está vendo televisão e vê um anúncio do Estado, da FEBEM, dizendo: o seu filho pode ser bem cuidado. Então a FEBEM existia para ajudar a pobreza. Se é pobre, você não dá conta do seu filho, traga que eu cuido. Só quando, na verdade, a FEBEM não era um local de educação, era um local de depósito de criança pobre. E o filme é muito bonito porque pontua essa maneira como se via a infância na época. A mãe do filme, não aparece, o final da história fecha a história, que ela estava absolutamente movida pelas melhores das intenções maternas ao levar o filho para a FEBEM. Que na época tinha essa visão de abrigar o pobre. E na verdade era um depósito de criança que sofriam todas ordens de problemas e sofrimentos e dores. Com a Constituição, a gente tem uma mudança de paradigma. A criança não é mais esse objeto de proteção de qualquer jeito e passa a ser o famoso e decantado sujeito de direito. Né? Quando você olha um sujeito e fala: não, esse sujeito não é uma coisa que eu vou guardar aqui e colar, mas sim, ele é um sujeito de direito, muda o paradigma, muda o jeito de você encarar a questão. E a partir daí nós temos todo o regramento que vocês estão cansados de ouvir na escola, de garantias constitucionais, a cidadania, a moradia, a habitação, a alimentação saudável, a escola, a saúde e a convivência familiar. No papel tudo cabe, não é? Então, quando nós fizemos a Constituição, quando ela foi feita, ela foi oriunda do desejo de todos os cidadãos. Está escrito lá o que todo mundo imagina e quer que seja. Todavia, a nossa luta é para que aquilo se concretize, não é? Atualmente tem aí um programa, um projeto do município de São Paulo, assim como foi feito no Rio de Janeiro, não sei se vocês estão acompanhando, para que se propicie a internação do pessoal que está na rua com o crack, não é? Uma internação compulsória. Podiam fazer também uma internação, uma habitação compulsória, né? Ó, obrigar as pessoas a morarem em casas boas, não é verdade? Uma internação, colocação em escola compulsória, né? Por que só compulsório do cara que está no crack? Né? Será que ele está no crack porque ele quer? Como é que ele chegou lá? Quer dizer, para mim isso tem um viés bastante higienista para limpar a cidade, já que agora vem aí Copa e coisa que tal. Então são coisas muito delicadas e nós não podemos comprar a notícia como uma ação política muito correta. Né? Nós temos que ter um lugar crítico, especialmente porque a imprensa que a gente lê nem sempre é verdadeira. Quase nunca, aliás. Nessa toada da questão da proteção da criança, nós chegamos naquela situação em que a família também é um foco importante na Constituição. A Constituição traz, em vários artigos, eu não vou falar artigo aqui porque eu não decoro o artigo, a questão que a família é a comunidade formada pelos genitores e pela sua prole. E hoje nós temos todo um enfoque da família constituída de várias formas. Você tem a família nuclear. Vocês podem fazer aquela ideia super falsa da família margarina, né? Daqueles comerciais de margarina, que o pai e a mãe são loiros, as crianças são super lindas, todo mundo está feliz comendo café da manhã. É a família nuclear. Você tem a família formada só por um dos pais e pelos filhos, ou só pela mãe, ou só pelo pai. Você tem a família formada por 2 tios. Você tem a família formada por 4 irmãos órfãos que moram juntos. Você tem a família formada por 2 mulheres e os filhos que elas conseguiram ter ou adotar, por 2 homens e os seus filhos. Todas as formas de reunião afetiva nós podemos chamar de família. Né? Eu acho que a Constituição cada vez mais abre esse foco. E ontem o STJ reconheceu o casamento como afetivo, o que praticamente ratifica isso que eu estou falando. Então o nosso olhar sobre a família, gostemos ou não, queimamos ou não, tem que ser cada vez mais amplo. E é fácil ampliar, é só você colocar a base da relação familiar no afeto, no amor. Onde você tem um agrupamento, onde haja uma relação afetiva, de respeito, de afeto e de garantias mútuas, nós podemos ter ali uma unidade familiar. Isso tudo muito bonito. Nós sabemos quanto no Brasil existe de famílias monoparentais, onde muitas mulheres são a cabeça da família, sustentam suas famílias,
E nós temos hoje aquelas famílias recompostas, né? Nós temos os meus, os seus, os deles, aquele filme que existe. Eu caso com um cara, eu tenho 2 filhos, ele tem 4. Aí nós juntamos nossos 5, temos mais 3, temos uma família com 8 filhos. Uma família muito ampliada. Essa questão da estrutura familiar é muito interessante porque ela é íncita a nós. Todos nós queremos uma família, né? Alguém aqui é adotado? Alguém aqui é órfão? Alguém aqui mora sozinho e não tem ninguém? Todo mundo aqui tem alguém. Que bom, não precisa ficar constrangido, não precisa levantar a mão forçada. Ótimo, isso prova o que eu estou dizendo. Todos nós temos, gostamos de ter e fazemos por ter, né? Acontece que não é sempre assim, né? A gente protege a família, precisa dela, mas não é sempre assim. Acontece que nós temos uma sociedade extremamente consumista hoje, aliás, mais do consumidores. Hoje nós somos hiperconsumidores, porque aqui todos nós já caímos na tentação de final de semana passear no shopping. Shopping é lugar de passear? De gastar. E por que você coloca o seu momento de lazer no shopping? Porque nós somos induzidos a achar que essa é a praia do paulistano, que isso é uma atividade salutar. Aí você vê a família com as crianças berrando, desesperadas, naquele shopping cheio, não é? Porque a criança é pequenininha, anda ajoelhado no shopping cheio. Andem ajoelhados. O que vocês veem? Só perna. Entendeu? Só perna. As crianças choram e a mãe, menina, e tal. Porque shopping é um lugar de lazer. Mas nós somos tão hiperconsumistas que nós fazemos do shopping o lazer. E do ter a nossa felicidade. E as famílias sofrem muito hoje. Hoje a família está muito inconstante e muito em alterações. Então o que nós temos é, somando a esse momento a pobreza ou a falta de condição financeira, você tem famílias que se decompondo. Alguém encostou na luz aí. Quem é o iluminador da noite? Só uma pessoa. Obrigada. Nós temos muitas famílias hoje que as estruturas familiares estão se esgarçando. Então você tem um pai que perde o emprego, aí ele cai no álcool, daí a mãe não dá conta sozinha, as crianças começam a crescer, começam a ir para a rua e você começa a ter problemas sociais ditos insolúveis. E aí eu quero chegar no foco da nossa questão, que são as crianças que, por falta de condições de viverem numa família, são levadas para que o Estado cuide delas. E como é que o Estado cuida delas? Através de uma institucionalização, para que ela tenha o tempo de retomar a sociedade, retornar à sociedade. E como é esse retorno? Hoje, segundo a Constituição e com as novas leis da assistência social que foram colocadas em vigor, nós temos do Estado uma obrigação de socorrer famílias que têm problemas. Como é que o Estado socorre? Existe uma rede social formada por representantes das inúmeras secretarias para socorrer as famílias. Porque quais são os problemas das famílias? A pessoa mora numa favela ou numa ocupação e agora, por conta da Copa, o prefeito determina que essa área vai se construir alguma coisa nessa área. Está acontecendo isso todo dia. Então chegamos lá, convidamos as pessoas a saírem e as pessoas saem com suas tralhas ou até perdem as tralhas e vão para abrigos. Existe em São Paulo um único abrigo familiar. Um único abrigo familiar, onde pode o pai, a mãe e a criança. Já é conhecido que geralmente as famílias que vão para o abrigo ficam 1 semana, 10 dias. Depois elas se separam, não pode ficar mais tempo. O cara sai e some, ou bebe. Porque geralmente o que sustenta o cara na responsabilidade, na responsa, é a estrutura familiar. Aí esse homem vai embora, a mãe fica sozinha, os filhos vão para outro abrigo e você tem uma família decomposta. Esse é um grande problema social que acontece hoje em São Paulo e por grande gestão da esfera executiva municipal, que está fazendo grandes deslocamentos de população para finalidades de construção de bens para a Copa. Isso acontece muito aqui no Rio de Janeiro e nas outras capitais onde está se construindo estrutura para esses eventos esportivos. Eventos esses, aliás, que vão gastar esses bilhões, quando nós precisamos de muito dinheiro para outras coisas. Mas enfim, nós somos o país do futebol, né? Então, bem, agora eu pergunto para vocês, o tema provocativo foi adoção, sempre um tema de amor? Então eu vou dizer para vocês o último dado que eu tenho aqui, que não é atual, mas gira em torno disso. Nós temos no Brasil hoje abrigadas em torno de 4.800 crianças. Eu em torno porque esse índice oscila, todo dia aumenta e diminui, entra e sai criança. E nós temos cadastrados para pretendentes de adoção 27 mil pessoas ou casais. Então você pergunta, mas então por que essa conta não fecha? Se nós temos quase 3 vezes
e um pouquinho mais a mais de pessoas que querem adotar e das crianças adotadas. Volto para o problema inicial. O Brasil não é um país tão democrático como se quer e não é um país não racista. Eu acho que nós somos um povo preconceituoso em muitas coisas, embora nós sejamos cordiais, afáveis, amigos e simpáticos. Nessa hora a coisa se revela. Porque eu tenho para adoção hoje 2.130 meninas e 2.700 meninos. Estamos mais ou menos empatados, né? Dessas crianças, nós temos 1.600 brancas, 907 negras, 35 amarelas e 28 indígenas. E temos 2.230 pardas. E aí, eis a questão. Pardo, o que é pardo? O que é pardo? Você acha que você é pardo ou você é negro? Você é negro. Você é negro. Eu também acho. Você, negro. Fácil. Só que a criança, quando nasce, todo mundo é um bebê rosado. Bonitinho. Né? Se eu não tenho sinais muito fortes da raça negra, eu pareço um bebê normal. Aí a família fala, mas é meio pardo ou mais pardo? Olha senhora, eu não tenho como dar certificado de garantia. Não é? Então, estou brincando para dizer que muitas pessoas que estão cadastradas, são excelentes pessoas, não estou aqui colocando nem duvidando da capacidade delas, da honestidade e da boa intenção, mas trabalham muito com a idealização do que é esse filho. Né? E quando você fica grávida, você não garante nada, você só torce para tudo dar certo. Né? Mas você corre o risco de ter um filho com síndrome de Down, com uma série de síndromes, corre o risco de morrer no parto por algum problema. E quando você vai adotar, você talvez pensa assim, bom, já que eu não tive por isso, por aquilo, agora também eu vou escolher. Entendeu? Então você vai escolher e vai ficar na feira dos 27 mil. Porque o Brasil é esse país que eu estou vendo aqui na minha frente. Eu tenho japonesa, tem loira, tem bege, tem branca, tem negro. Não dá para você escolher. Né? Então nós temos uma grande questão que é essa população de crianças abrigadas. E é gravíssima essa situação. Porque eu tenho bebês que se ficarem 1 mês, 2, 3, 10 meses abrigados, eles estão perdendo uma fase da vida, do desenvolvimento emocional, psíquico e emotivo muito grave. E nós temos crianças de 5 anos, de 6 anos, de 7 anos, de 8 anos, de 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. E o drama vai crescendo conforme a idade vai aumentando. Porque os casais brasileiros também querem crianças de 0 a 1 ano, de preferência branca e meninas. Não sei por que as meninas têm preferência aos homens, mas é assim, embora acabe se equiparando isso. Dos interessados em adotar dessa lista, só 585 disseram que querem criança negra. Né? Crianças pardas, 1.500, e 10 mil querem só crianças brancas. Os indiferentes à raça são 9 mil. E a maioria quer só uma criança, cai muito o número para grupo de irmãos, que é prestigiado. O ano passado, em 2009, houve uma nova lei, e aí eu coloco uma coisa para quem trabalha com direito, que eu acho que o estudante de direito, a última coisa que ele tinha que aprender na faculdade é a lei. Porque a lei, vocês abrem o livrinho e lê a lei. Vocês têm que aprender, ou pensar, ou discutir a questão do direito como uma estrutura de pensamento. Né? Vocês não podem sair advogados da faculdade. Vocês têm que sair juristas, pensadores. Né? Porque pegar a ferramenta e usar não precisa de muito treino. Basta ter a ferramenta, analisar, olhar bem. Mas pensar o direito, refletir sobre ele é muito mais importante, no meu entender. Né? Então, nós trabalhamos com leis e nós, no Brasil, adoramos uma lei. Não é? Adoramos uma lei, mesmo que ela não pegue. Mesmo que ela não funcione. Mas a gente acha que quando tem um problema e tem a lei, pronto, resolveu o problema. Temos a lei? Lei, ora lei. Quem disse que lei no papel resolve o problema? Mas enfim, em 2009, aprovaram uma nova lei, que ficou famosa por Lei da Adoção. Aí saiu a imprensa, olha, agora acabou o problema, não vamos ter ninguém mais abrigado mais do que 2 anos, está tudo resolvido, podemos dormir em paz. Mentira, mentira, mentira. Isso não é possível, a não ser que cada um de nós aqui façamos um acordo, catemos aí cada um umas 10 crianças e assim vai sobrar criança ainda, né? Mas enfim, essa lei trouxe algumas coisas importantes. Algumas não muitas, outras
podemos dizer que faltava prever. Mas enfim, o ECA, tem 20 anos, já trazia todos os princípios para que as coisas fossem melhor do que são. Então essa lei só veio lembrar, olha gente, tem criança brigada, tem criança vivendo numa briga até os 18 anos. Não seria bom dar uma olhadinha de vez em quando, todo mundo se mexer um pouquinho para resolver? Em resumo, essa lei diz isso. Quem quiser ler a lei, leia a lei 12.010 de 2009, a chamada lei da adoção. Enfim, no Brasil, quem pode adotar? Quem que vocês acham que pode adotar? Quem pode ser adotado no Brasil? Olha, o imperador Trajano, lá na época de Roma, ele precisava de um herdeiro guerreiro, forte, que pudesse garantir o Estado para ele. E ele adotou um cara chamado Adriano, depois se tornou um grande imperador. E o Adriano, quando foi adotado, sabe quantos anos tinha? 35 anos. O Trajano falou, eu vou adotar uma criança, que depois não vai dar certo, eu preciso de um guerreiro, cara. Pega o melhor guerreiro e adoto. Né? No Brasil você poderia adotar um cara maior de idade, mas depende da concordância dele, é outra história. A adoção de criança é para maiores de 18 anos, desde que você tenha 16 anos de diferença com o adotante. Você não pode adotar uma menininha, não é? E você tenha pretensões de casar com ela. Os avós não podem adotar, mas os tios podem. E você tem a criança maior de 12 anos deverá ser consultada, porque ela já tem consciência, né, do que ela está, do que ela sofre, do que ela tem. E o processo de adoção, apesar da fama, é um processo bastante simples. O que não é simples é a vida. O processo é simples, a vida é complicada. A exemplo, dou para vocês. Aqui no centro nós temos um universo bastante extenso e praticamente a maioria das mães que dão à luz e entregam os filhos ou abandonam os filhos dos hospitais são as craqueiras do centro. Elas não fazem pré-natal, têm vida promíscua durante a gestação e fumam crack durante a gestação. A maioria para um pouquinho antes, dá um tilt na cabeça, vai e para. Então nós temos essas crianças que são deixadas nos hospitais e há um procedimento judicial, há uma ação para destituir essa mãe do pai do poder por conta do abandono. Esse processo dura qualquer coisa dentro de 6 meses, após o que essa criança está apta para ser adotada. Esse bebê está apto para ser adotado. Até aí é muito simples. Nós também temos algumas dessas mães que aparecem no judiciário e dizem, olha, eu entrego, eu abro mão. O que simplifica porque não tenho que fazer contraditório, não tenho que citá-la, não tenho que permitir uma defesa porque ela está concordando. Né? Então a criança que pode ser adotada é aquela criança que está livre e desimpedida para ser colocada em família substituta. A Constituição diz que a criança tem direito à convivência familiar. E essa convivência pode ser tanto nas famílias que eu expliquei antes, família nuclear, monoparental, família extensa, tio, avó, como numa família substituta. Você fala, mas como é que é uma família substituta? Eu acho que é um novo nascimento dentro de uma estrutura familiar. E tem que estar baseado nos vínculos de afeto. Não tem outra forma de você ser aceito numa outra família. A gente nunca pode perder de vista a questão da afetividade. Né? Isso é importantíssimo. Então essas crianças são levadas para adoção de uma maneira rápida quando acontecem essas hipóteses, da mãe mesmo entregar. E essa lei nova, de 2009, veio dizer que o Estado tem que garantir para a gestante. A semana passada eu conversei com uma mãe de 27 anos que antes de ir para o hospital já tinha decidido a entrega do filho para adoção. Já estava convicta disso, então ela já se manifestou assim no hospital. Aí o hospital é obrigado a passar por submeter lá uma entrevista para ver se ela não está sendo pressionada por uma situação social ou por uma situação de desespero. Ela foi convicta, não, estou tranquila, o hospital encaminha essa criança para o juiz. Ela nem sai com a mãe, ela fica lá, é só que é o juiz que desabriga e coloca num abrigo. E a mãe veio até o fórum e confirmou esses dados e abriu mão do poder parental, que é o que os pais exercem sobre os filhos menores, até 18 anos, tudo pai tem hoje chamado poder familiar ou parental, que era aquele antigo pátrio poder que se dizia. Né? Nesses casos é bastante simples a entrega dessa criança. Outro dia também recebi uma mãe craqueira, que veio depois de 2, 3 meses que a criança estava no abrigo, ela apareceu e falou, eu vim aqui porque eu acho que vai ser melhor para o meu filho, não vai? Eu falei, vai, seu filho vai para uma família. E aí eu tive a curiosidade de perguntar da situação dela. Ela me disse que ela se prostitui no centro por R$10 para comprar 2 pedras de crack, 25 anos, está nessa vida já faz 9 anos,
E aí foi interessante que eu ofereci para ela, você não quer conversar com assistência social? Ela falou, eu queria muito sair da droga, E você não tem algum interesse de ser obrigada não, ir para algum tratamento hospitalar fechado? Sim, eu tenho, eu gostaria. E aí eu falei, então você aguarda um pouquinho que eu vou falar com a assistente social, ver se ela quer alguma coisa. Ela esperou uns 5 minutos e falou assim, eu não aguento, eu não cheirei hoje ainda, eu não posso mais ficar aqui, eu tenho que ir embora para cheirar e tudo bem. Então são situações limítrofes de miséria humana. Essas crianças vêm desse meio. Então há uma grande obrigação do Estado de propiciar para essas crianças um caminho o mais rápido e inteligente possível para uma estrutura familiar. Quando se trata de bebê, a coisa é muito fácil. Muito fácil porque, na maior parte das vezes, todo mundo quer beber. A maioria quer de 0 a 1 ano. Né? Então é muito rápido, muito simples. Não é muito simples para as filhas dos craqueiros, porque a criança geralmente nasce com algum probleminha, com alguma sequela ou com alguma herança ainda fetal de sangue com reagente a HIV, a sífilis. Daí o casal vai falar, mas a criança não vai ser normal. Mas isso é um trabalho no segundo plano de sensibilização das pessoas para aceitar crianças que não são absolutamente perfeitas. Porque de pertinho, de verdade, ninguém é perfeito, né? Então dá para a gente trabalhar isso daí. O grande problema que nós temos, e que eu acho que é importante que vocês sejam multiplicadores dessa demanda, são as crianças maiores. Infelizmente, por conta de procedimento judicial lento, do serviço público de saúde lentíssimo, né? Então, se não há um empenho grande do juiz ou da estrutura do setor psicossocial, essa criança entra no SUS, porque a criança nasceu de uma craqueira, então tem alguma questão cardíaca, ou a criança apresenta alguma manifestação de problema neurológico, daí essa criança cai na rede do SUS, no caso São Paulo. Tem cidade interior que não tem nem hospital, nem nada. E começa um périplo de descobrir o que essa criança tem e essa criança vai ficando obrigada. Ou o processo de destituição do pai do poder sofre resistência da mãe, eventualmente, pode acontecer. Há muitos casos de mãe que mendigam com os filhos são retirados, ela se opõe a isso. Atenção, a Constituição, o ECA, os tratados internacionais, toda a legislação que regra essa questão, é categórica em dizer, e eu concordo absolutamente, que pobreza não é motivo de destituição do poder familiar. Você pode ser pobre e dar conta de seus filhos pobremente. A pobreza não tira a dignidade das pessoas. Ao contrário, ela tem que ser um motivo para você resgatá-la daquilo. Para isso que tem rede social, que tem Bolsa Família, que tem Bolsa Escola, que tem toda uma estrutura do Estado para socorrer as suas famílias. Porque, afinal, o Estado também só vive a partir de seres humanos que compõem a sociedade, concordam? E são seres humanos que pagam impostos, concordam? E que para o Estado é super interessante existir a família, porque a família tem fixação local, não é? Você mora numa casa, você compra um terreno, você fica ali. É fácil o Estado vir e chegar lá, quero que você pague imposto tal, que você pague água, que você pague luz, que você pague a net, que você pague isso, não é assim que o Estado faz? Você tem salário, dá uma parte do seu salário, e aí com esse dinheiro todo que recolho, eu administro a vida para vocês, não é isso que o Estado faz? Não faz muito bem, porque ele recolhe, mas eles não devolvem com a mesma precisão, mas deveria. E na hora de votar nós podemos discutir isso num outro momento, né? Enfim, o Estado tem que socorrer essas famílias, mas muitas vezes não socorre. E muitas vezes da linha da pobreza você entra para a linha da miséria. Aí você tem que fazer uma opção. Aí eu tenho que salvar essa criança. Então, em muitos casos, há uma zona cinzenta, não é? Será que o Estado realmente deu toda a assistência para essa família que está na rua mendigando na esquina com as crianças e usando as crianças? Mas enfim, nessa hora o Estado faz uma opção e tira a criança dessa família. Essa família às vezes resiste a isso. E o processo demora muito mais. E demora mais, 2, 3 anos. Eu perguntei e ninguém aqui me disse que foi adotado ou que foi abrigado. Mas eu acho que cada um de nós aqui ficar um ano abrigado, e sem expectativa de saída, porque é diferente se você vai para um abrigo, mas daqui a um ano você sai. Sua estrutura psíquica muda. Você ficar no abrigo sem a perspectiva de sair, as coisas se complicam muito para a criança. E criança que, para quem tem conhecimento pedagógico, está em fases nobres do seu desenvolvimento para ser um ser humano inteiro lá na frente, né? Então eu tenho alguns casos, tem um menino que se chama Daniel, que eu amo ele de paixão, mas não tenho competência para adotá-lo. Ele tem 7 anos. Ele mora no abrigo desde o primeiro ano de vida, desde
saiu do hospital e foi para o abrigo. Aí o Daniel é o seguinte, o Daniel é inteligentíssimo, sacativo, esperto e um valente herói revoltado. Saudável, portanto. O que ele faz? Eu não diz isso, mas tudo que ele faz é para dizer: eu não aceito o que a vida faz comigo. Eu me rebelo. Como que ele é visto dentro da estrutura dos abrigos? Vocês podem imaginar? Ou rebelde, ou indesejado, ou terrível. E aí, a hora que ele sente a rejeição, ele dá a resposta que ele mais sabe fazer: a rebeldia. E nós entramos num círculo vicioso, e daí ele vai para a rede da saúde pública. Aí Daniel é hiperativo. Então vamos dar Ritalina, fluoxetina e um monte de ina para dar um sossega-leão no Daniel. E como o Daniel tem muitos nos abrigos. Aí você chama a família. Você não quer adotar o Daniel? Ah, então vamos com isso, Daniel. Chega lá o Daniel, dá de frente, né? Bate, e há muitas pessoas idealizando, quer dizer, são raros, eu tenho aqui na Fora Central um casal que quer criança acima de 5 anos e negra. E pouquíssimos que querem crianças brancas acima de 5 anos. Aí esse raro casal, a hora que dá de cara com o Daniel, acha uma gracinha, mas fala: não, mas espera um pouquinho, eu queria uma criança mais calma, não é? Então, é um círculo vicioso cruel. Essas crianças sofrem dores que eu jamais sofri e sofrerei, e que vocês também nunca sofreram. Nós nunca vivemos uma situação de abrigo. E sobre ela recai o olhar do preconceito, da indiferença e, pior, recai o não olhar. Porque a maioria das pessoas não imaginam que existam essas personagens guardadas nos abrigos, né? Então eu acho interessante que o estudante de Direito se interesse por esse universo e veja aí quanto desrespeito aos famosos direitos humanos que a gente tanto fala, pelos quais a gente tanto briga, e às vezes a gente não sabe como intervir ou como participar. Eu acho que dá para fazer grandes projetos juntos aos abrigos, no sentido de mobilizar a sociedade, não para adotar e para ter dó, mas saber que tem cidadão lá com direitos a serem respeitados. E aí nós temos um terceiro drama que eu acho, olha, se não é o mais triste, é o mais delicado no meu entendimento. Porque o bebê, a gente acaba dando o jeitinho dele ir. A criança de 5 anos, 5, 6, 7, 8, 9, até 12 anos, nós temos a famosa e mal falada e mal afamada, por equívoco, adoção internacional. A adoção internacional é absolutamente regrada, absolutamente segura, e não tem nada a ver com o tráfico internacional de criança. E não tem nada a ver com o tráfico para tirar o rim, tirar a perna, tirar o olho, essas coisas que a gente ouve na imprensa, e que a gente fica achando que é verdade ou que existe todo dia. São coisas totalmente diferentes. Existe tráfico internacional? Existe. O Brasil, por acaso, tem trabalho escravo, tem tráfico de mulheres, tem uma série de mazelas. Mas não vamos confundir coisas que não podem ser confundidas. A adoção internacional é regrada. No Brasil só existe através de instituições que passam pelo crivo dos países internacionais, dos países respectivos e do governo brasileiro. Há convênios feitos entre países. O Brasil não faz adoção internacional com países que não assinaram esse convênio. Portanto, é protegido da melhor forma, e as crianças que vão serão bem acolhidas. O grande problema que nós podemos conversar aqui, tete a tete, sem que ninguém nos ouça, é que dá um gostinho de derrota quando você pensa que vai mandar meninos e meninas saudáveis, bonitos e brasileiros para serem cidadãos estrangeiros. Eu acho que em termos de nacionalismo há uma certa perda de prestígio, né? Eu já fiz adoção com crianças que foram para a Noruega e eu me preocupei muito com uma coisa que eu achava terrível. Imaginar que na Noruega, no inverno, nós temos 4 horas de luz solar. Não é nem solzão, é luz solar. E às 20 horas é escuro. A Noruega está lá em cima. No verão é o contrário, mas no inverno é assim. E eu falava assim: gente, essas crianças brasileiras, esse país tão cheio de sol, vão ter que viver 4, 5, 6 meses da vida naquela escuridão. Mas essa adoção já foi feita há 20 anos e foi muito bem sucedida. E os meninos são muito lindos, estão todos bem, são adultos, já vieram para o Brasil, adoram o Brasil. E acho que há um ganho em termos de dignidade humana. Porque se eu tenho que deixar o menino de 12 anos para sempre no abrigo, eu prefiro que ele vá ser um cidadão francês, norueguês, italiano, com todo o risco que possa ter nessa perda de nacionalidade e de usos e costumes. Geralmente, quase sempre, é regra, os casais internacionais já têm isso em mente. Eles prestigiam a nacionalidade, nunca negam,
mostram, apresentam, tanto que os meninos da Noruega são meus amigos no Facebook, e tem um monte de símbolo brasileiro, bandeira brasileira, símbolo do Corinthians, do São Paulo. Esse do São Paulo caiu um pouco fora, né? O corintiano é legal, mas o São Paulo teve um problema essa adoção. Então a adoção internacional é um grande mecanismo que funciona para um país subdesenvolvido como o nosso, que tem essa mazela de ter tanta criança abrigada precisando de família. E o Brasil não ser acolhedor o suficiente para recepcionar os seus próprios cidadãos que têm 12, 13, 14, 15 anos. E o último drama que eu vou colocar aqui, para não ficar muito dramática a situação, é a situação do pessoal de 14, 15, 16, 17 anos e 11 meses e 29 dias. Esses cidadãos moram no abrigo e sairão do abrigo para a vida. Quem tem aqui 18, 19 anos? Vocês têm algum medo de entrar na vida? Vocês têm preocupações que tudo vai dar certo, você vai ser o seu salário? Sem preocupação. Mas você tem pai e mãe. Qualquer coisa o pai e mãe dão uma garantida, né? Pois é, esses caras do abrigo, essas meninas e meninos, não têm isso psiquicamente. Eles têm o abrigo, mas o abrigo é um coletivo, o abrigo é uma instituição. Não há uma figura definida de pai, de mãe, ou de avô, de tio e padrinho, de diabo 4. Então eu já, em um mês, esse mês que passou, eu ouvi 3 adolescentes, um deles, muito especial, inteligente, normal, menino que estava indo bem na escola, porque o abrigo faz a seguinte estrutura: 14 anos não vai dar mesmo, vamos começar a preparar para ser cidadão e ir para a vida. E esse preparo é psicológico, é de conversa e de incentivar o estudo, formalizar o estudo normal, segundo grau, aí como é que chama? Ensino médio. Descobrir as aptidões, fazer terapia, todo mundo faz terapia para resolver a questão emocional e arranjar um trabalho. Esse trabalho é como estagiário, né? O mercado de trabalho não é fácil para ninguém. E depois, completando 18 anos, eles vão morar numa república. Se forma uma república, convida lá os meninos mais próximos, vão para a república, o abrigo ajuda a bancar essa república por uns 6 meses, e depois supõe-se que o cara vai prosseguir. O STJ, esses dias, deu uma decisão que a obrigação dos pais de alimentar os filhos é até o final da vida acadêmica dele. Então, os pais têm que segurar a onda até o carinha sair da faculdade. Se o carinha é legal, ele acaba com os 24, 22. Se o carinha é meio folgadão, ele vai até os 26, 27. E está cheio de pai que não abandona o filho em termos de bancar, né, durante muito tempo. Aí você tem uma criança que viveu sempre no abrigo e aos 18 anos ele tem que ser joia. Vou para a vida, legal, vou enfrentar todas as dificuldades, o mercado de trabalho vai me expulsar aqui e acolá, mas eu não vou desistir. E no Natal, na Páscoa, eu vou andar sozinho pela rua. Esse menino que eu estou falando, que eu não vou dizer o nome dele, ele não tem ninguém. Não tem irmão, não tem tio, não tem ninguém. Ele tem que segurar a onda sozinho. Então eu fico perguntando, o que fazer com essas crianças? Como sensibilizar a nossa sociedade de que há essas pessoas que precisam de solidariedade? Não dá para adotar um cara de 14, 15 anos, porque talvez ele nem queira. Né? Porque assim, tem meninos que estão funcionando bem. Tem meninos que falam assim, o abrigo é meu lar, eu fico aqui. Quando ele sai do abrigo, ele volta para o abrigo de vez em quando visitar, ele tem o abrigo como referência. Mas tem garotos que não tem, ninguém é igual. Cada um tem uma estrutura psíquica. Né? Então eu acho que deveria haver uma força na sociedade para trabalhar uma amizade com essas crianças, um olhar mais humano e de compartilhar a vida, né? Porque também a pessoa que quer adotar, ela está adotando para resolver mais a ausência de filho dela, que é uma família. Geralmente quem vai adotar fala, eu quero fazer uma família. Por que você quer adotar? Porque eu quero construir uma família, eu quero ter filho. Não é? Então é para dentro a proposta. A criança de 14, 15 anos, ele precisa de uma proposta para fora, né? Alguma coisa de solidariedade. E não é só de vez em quando no Natal também. Eu falei o Natal como referência maldita, porque o Natal parece que a gente tem que ser feliz no Natal. Não é verdade, né? Dá para passar um Natal tristinho, né? A gente tem que ser equilibrado na vida, nas relações afetivas, certo? Bom, então eu acho que eu já falei tudo que eu tinha para falar. Eu acho que seria legal... uma coisa importante para quem estuda direito é o seguinte: essa lei 12.010, para colocar em prática essa ideia e essa exigência de que a criança não fique obrigada mais que 2 anos, impôs, e está se cumprindo agora, quando a criança é abrigada, o abrigo tem que construir um plano individual de atendimento, o famoso PIA.
ouviram falar em PIA, é isso, Plano Individual de Atendimento. Uma coisa cá entre nós, óbvia, né? O cara entra no abrigo, ele mantém a individualidade. Ele é o João, ele é o Pedro, ele é o Antônio. O João gosta de futebol, o Pedro gosta de televisão e o Antônio não gosta de nada. Cada um tem que ser visto segundo a sua singularidade. O que consiste nisso? Consiste numa avaliação a cada 6 meses da situação dessa criança. Por quê? Uma boa parte dos abrigados também não está apta para adoção. Uma boa parte, esse número que eu falei é dos aptos para adoção, mas nós temos muito mais gente abrigada. Gente abrigada porque o pai e a mãe não têm condição de cuidar, abrigaram, e o Estado deverá fazer uma ingerência, um trabalho social para reconduzir a criança para a sua família. Então esse PIA, esse plano individual, implica que o abrigo tem que fazer contato com as famílias, chegar lá na favela e encontra a família morando no barraco, ainda hospedados com esgoto na porta. O que a família precisa? Precisa moradia. O pai está sem emprego, precisa de emprego. As crianças estão sem creche, os irmãozinhos, precisa de creche. Tem um lá doente com tuberculose, precisa da saúde. O que vai fazer o abrigo? Vai acionar a rede social que existe da prefeitura, nos seus diversos mecanismos, e cada particularidade da rede vai acionar uma estrutura para ajudar essa família. A creche para um, o hospital para outro, e o Rio vai se papapá. Será que isso funciona assim? Legal o que eu estou falando? É difícil, bastante difícil. Há alguns casos bem sucedidos, eu não vou dizer que é só tragédia. Mas um caso que fracasse é uma criança que fica mais tempo abrigada. E como a família nessas condições pode ir se dilacerando, essa criança passa a não receber mais visita, ou a mãe vem a cada 1 mês, a cada 3 meses, e fica aquela zona cinzenta. Não dá para tirar a criança da família, porque a família ainda existe, mas a família não consegue sair daquela inércia de melhorar para reaver os filhos. Então nós estamos também nesse problema. E com essa lei, esse PIA está obrigando os juízes a cada 6 meses, pegar o tal do PIA, e eu chamo Secretaria da Saúde, Secretaria do Estado, CREA, CRECA, promotor, e falo como é que é. O que nós vamos fazer com o João? Ah, o João está fazendo curso de computação, está melhorando, o tio está visitando, chama o tio. O tio está visitando? O senhor quer tirar mesmo o João de lá? Ah, eu estou pensando, por isso eu faço mais um quarto na minha casa, porque precisa mudar. Mas qual é o tempo que o senhor precisa desse quarto? Ah, 15 dias. Não, faz o quarto uma semana e tal e tal. Então, está se tentando essa ação coletiva para resolver os problemas que têm que ser resolvidos. Então, nesse aspecto, essa lei foi legal, porque ela obrigou a se fazer isso a cada 6 meses. É verdade que a molecada de 14, 15 anos que não tem família e vão continuar abrigados, não adianta a cada 6 meses você bater um papo com eles para a mesma situação. Mas é importante você conversar para ver como está sendo preparado para ir para a vida, como você. Que é uma coisa bastante dolorosa. Mas, enfim, a realidade social do Brasil é essa. O Brasil é um país muito grande, há uma pluralidade de situações. Eu sei de gente que consegue ir para o Nordeste e ainda adotar criança intuito persone. A nova lei proíbe a adoção intuito persone. O que é adoção intuito persone? A mãe escolhe para quem ela vai dar. A empregada fica grávida, a patroa fala assim, não quero, não vou querer, então vou ligar para minha amiga que quer adotar. A amiga vem, compra os enxovais, paga o pré-natal, aí a criança nasce e a Terezinha dá o nenê lá para a amiga da patroa. Isso antes não era proibido, embora não fosse estimulado. Hoje a lei praticamente proíbe isso. Por quê? Porque a intenção é a seguinte: você tem um cadastro de pretendentes de adoção. Não falei do cadastro, mas falo rapidamente. Quem quer adotar? Um casal, uma mulher, 2 mulheres, 2 homens, um homem sozinho quer adotar, ele busca um fórum, pega lá um hall de documentos, apresenta os documentos, preenche uma ficha dizendo quem ele é, o que ele faz, comprova que ele é idôneo, preenche uma ficha de uma idealização de filho e espera numa fila para adotar. Aí tem gente que fala, mas eu não quero ficar na fila. Essa fila existe porque existem muitos pretendentes para crianças pequenininhas. As crianças pequenininhas são em números menores, é por isso que a fila não anda com a mesma rapidez que sonha quem está na fila. Mas ela é importante, ela é uma garantia de que essa pessoa está passando pelo crivo do judiciário e que vai ter todas as circunstâncias protegidas para essa criança ir para um casal adequado. Porque eu não sei se essa empregada Terezinha não está ganhando uma grana da mulher rica para vender essa criança por
5 Paulo, 2 Paulo. Como na Índia. E eu não sei se... Como na Índia tem. Como na Índia. E aqui também fazem isso direto. Então, a adoção em intuito persone está proibida hoje pela nova lei, mas há uma seguinte previsão. Se uma criança, se você aparece lá com uma criança e fala, olha, essa criança está comigo há 3 anos, a guarda a mãe me deu, já tem vínculo afetivo, nessa situação que eu faço a adoção em intuito persone. Mas isso também é uma questão de juiz para juiz, porque muitas vezes você pega uma situação que está há menos de 3 anos, você não forma vínculo, você não precisa de 3 anos para formar vínculo afetivo, né? Às vezes com 1 ano você já tem vínculo afetivo, uma criança pequena rapidamente fica já participando daquele meio ambiente. E aí é caso a caso, porque eu também acho o seguinte, nesse Brasil de meu Deus, que o neguinho tem 2, 3 mil reais, vai lá no fundão da Paraíba, esses dias eu soube de uma adoção que aconteceu assim em Natal, uma mulher muito boa, de uma cidade pequena, sabe, ela é a catalisadora de adoção. A mulher que fez, ela houve só uma precatória, o processo corre por lá. Ela me contou com tanta naturalidade que eu acho que também nós, atenção, deixando a lei um pouquinho de lado e sendo garantidores do direito e não cumpridores da lei, vejam a diferença, eu também tenho que pensar o seguinte, veja bem, essa mulher podia chegar lá, pagar o dinheiro, tratar essa criança, ir no cartório lá mesmo, registrar como filho dela e estamos conversando, que é adoção ilegal, não é? Ela não fez isso. Ela pegou a criança, ela foi no juiz e falou, olha, peguei a criança, estou há 15 dias com ela, a mãe quer. Aí eu falei, não. Muitos juízes fazem isso. Eu estou criticando, estou explicando que eles cumprem a lei. E ninguém pode criticá-los. Não. Adoção em intuito persone está proibida. Eu quero, retiro essa criança, coloco no abrigo e vou obedecer a lista de cadastro. Está legal a decisão. Mas eu pergunto, será que a decisão é humana sempre? Sempre. De caso a caso. Né? Às vezes o casal vem e fala, faz 1 ano e meio que eu estou com a criança, não estou dentro do prazo legal, mas estou 1 ano e meio, sou pai dela já, ela já me chama de mãe. Não é? E eu estou dizendo para o senhor que eu recebi da mãe porque a mãe quis dar, mas é verdade, é a verdade. E por que essa verdade não pode ser prestigiada se naquele caso esse casal é adequado, se a relação já está formada mesmo? Então essa questão da intuito persone, eu acho que foi um rigor da lei temeroso para garantir e impedir o tráfico de crianças. Mas cada caso é um caso. Quem trabalha com direito tem que ter coragem, muitas vezes, de dizer que essa lei, ela é lei, mas ela é injusta. E se ela é uma lei injusta, eu tenho parâmetros da Constituição e dos tratados internacionais que me permitem, para proteger o direito, afastar a lei. Não podemos ter medo de usar os mecanismos internacionais, tratados internacionais que o Brasil assinou e a própria Constituição. Nós temos princípios que podem ser aplicados para afastar uma lei. Por isso que não adianta saber muito de lei. Tem que saber do direito, da justiça que está numa decisão que você pleiteia ou que você dá, ou contra a qual você se opõe. Então a adoção em intuito persone também é uma questão a ser pensada. E a lei hoje diz que só depois que você está há 3 anos. O que não impede também de casais que são tranquilos pegar a guarda, esperar os 3 anos e chegar lá e estamos conversados. Porque geralmente quem faz esse tipo de coisa fica muito ansioso para regularizar logo a situação. A vida vai passando, a criança já é filho, tem que esperar 3 anos. Eles confessam isso, mas 3 anos? Por que 3 anos? Por certo, quem fez a lei não foi adotado, nunca adotou e está um pouquinho longe da realidade. Né? Então a gente que é aplicador da lei, que trabalha com a lei, temos que saber o que fazer com ela em certos momentos, em alguns momentos. Mas enfim, eu queria colocar isso, acho que vocês podem ter algumas perguntas, se quiserem colocar, coloquem. Eu só queria fazer um comentário. Assim, eu tenho 2 irmãos adotados, oficialmente, né? Uma adoção demorou 14 anos para ser concluída, e a outra demorou 6 anos. E a segunda adoção funcionou assim, a funcionária era de Alagoas, começou a trabalhar na minha casa e engravidou. Aí, após ter um filho, ela quis ir embora para Alagoas, mas falou para minha mãe, ou a senhora fica com a criança ou eu vou deixar no hospital. Minha mãe ficou com a criança e adotou
correu o processo legal e adotou. E hoje minha mãe está cuidando de 2 crianças que não é adotiva oficialmente, mas a mãe deixou, minha mãe pega a criança na rua, faz o... E tem 2 crianças lá na minha casa, que ela tá tentando a guarda e tal, que não são filhos, mas foram deixados lá por... Minha mãe tem ligação com a assistência social. Que sabe que a sua mãe recebe. Sabe que a minha mãe recebe e fica lá em casa. Não, o problema é, eu acho assim, a sua mãe resolve as coisas na forma da vida dela, não tem questão da sua mãe. A questão da adoção ser legalizada é porque o direito da criança é dela ter convivência familiar. Então imaginemos a situação dessas 2 garotas ou garotos que estão com a sua mãe hoje. O problema é que elas não estão com todos os direitos garantidos. Quais são esses direitos? Se a sua mãe quiser entrar no sistema do SUS sem documento, não pode. Se quiser tirar o documento dela, não pode. Se quiser viajar para fora, não pode. Então essas crianças estão com seus direitos limitados. Daí a necessidade de regularizar a situação jurídica delas, seja pela guarda, seja pela adoção. Entendeu? Então, assim, não vamos confundir a benevolência das pessoas, a boa vontade, o afeto e o carinho também com uma coisa solta, tipo, como eu sou bom, então eu vou ficar aqui e se dane no mundo. Estou falando que nós temos que pensar do ponto de vista da criança. Isso não significa que a sua mãe seja uma pessoa... Sim, mas só para fechar o comentário, o que assusta muitas pessoas que vão adotar é justamente a morosidade. Por exemplo, você quer adotar uma criança, no caso da minha mãe, ela pegou a criança já... Pegou no primeiro dia de vida e o processo foi correndo e já estava com a criança. Mas, por exemplo, você dá entrada para adoção hoje. E você Mas já quem é entrando para adoção? Sua mãe pediu todas as crianças aí? Pediu, não, os 2, inclusive meu irmão trabalha na Anguera, o mais velho. Os 2 são adotados oficialmente. Não, as 2 crianças que estão agora. Não, ela só está tentando a guarda, porque a mãe deixou uma carta deixando ela responsável pelas crianças e tal. Ela consegue a guarda, ela fica com a guarda. Não, mas ela não tem a documentação. Mas assim... Então, mas veja, também vamos usar esse exemplo. Sua mãe chega no fundo. Olha, estou com 2 crianças aqui, não tenho documento delas, não tenho certidão de nascimento, não tenho nada, e a mãe deixou essa carta. Bom, vamos começar de novo a história. Como é que é? Então, as crianças chegaram, a mulher deixou, foi embora, foi lá coisa. Nós temos que ter mínimas condições para começar a conversa. Eu quero dizer assim, não adianta a vontade da sua mãe para ela vencer todas as barreiras burocráticas. Essas barreiras existem e tem que existir. É a garantia de todo mundo, não é só a garantia das crianças. A lei, quando eu digo que tem que ser desobedecida às vezes, não significa que seja desvalorizada. Nós temos regras para viver dentro de um contexto social organizado, senão tem uma bagunça. Né? Então, eu acho assim, o seu exemplo talvez não seja o melhor exemplo para isso. Você dizendo, demorou 14 anos um, 6 anos outro. A gente teria que ver o processo. O juiz costuma falar assim, eu só digo dentro do processo. Eu tenho que ler o que está escrito aqui. Eu dou uma opinião sobre por que demorou 14 anos e por que demorou 6 anos, você seria leviana. Mas também você seria leviana se disser que toda adoção demora 14 e 6 anos. Não é verdade? Dou um exemplo. A mãe que chegou essa semana atrás e entregou a criança convicta para mim, em menos de 24 horas a criança dela estava com o casal, da minha lista. E a mãe ainda chegou, a doutora falou assim, pô, já liguei para a minha pediatra, a pediatra eu conheço, vou tomar hormônio para aumentar esse bebê. Então não é verdade que tudo é ruim. E a demora, se existe, é uma demora de circunstância, pelo menos na área que eu trabalho. Você tem problema, muitas vezes, que a criança, o processo demora para ser resolvido, porque há uma circunstância da mãe resistir, ou de não ter documento, tem algumas coisas que não dá para a gente superar. E eu quero colocar uma coisa, ele me fez lembrar de uma coisa muito importante que eu quero colocar. As 2 formas de colocação em família é através da adoção e da guarda. Ele falou da guarda. Então, vira e mexe, você tem no fora família que pede a guarda do sobrinho. Antigamente existia uma guarda mentirosa, o avô ou a tia pegava a guarda do sobrinho para colocar o cara no plano de saúde, porque a mãe é mais pobre, então a guarda era só uma guarda de mentira, só para justificar perante o plano de saúde. Sendo que, na verdade, a guarda implica em eu guardar você, ter você sob minha custódia, olhar você, dar comida para você, alimentar você. Não é só para esse fim, não existe mais isso, é proibido isso. O que acontece muito é assim, a família ampla, tem uma criança que está sofrendo lá porque a mãe bate muito, porque o pai bebe, ou separou do pai, está com outro namorado, o namorado é viciado, então a avó vai lá botar a guarda. Outro exemplo mais concreto. Há 7 anos atrás, um casal morreu num acidente, junto, marido e mulher. A tia-avó, muito triste, emocionada, eu fico com as meninas. 2 meninas na época tinham 4 e 5 anos.
Há 2 meses atrás, a tia-avó, que hoje tem 51 anos, e a filha dela, que tem 32 anos, foram para o fórum e disseram assim para mim: eu não aguento mais. Elas estão me matando. Porque elas sabem quantos anos ela tem agora? Elas têm 12, 13. Quem tem filho adolescente aqui? Vocês imaginam que essa tia-avó está suportando. Só que ela não é a mãe. Então ela fala assim: eu não quero mais a guarda. Cansei da guarda. E sabe então as meninas agora? Vão abrir. 2 meninas que tiveram sempre vida familiar regular estão no abrigo. A mais velha, que já se revelou que podia, não está nem aí. Mas de 12 anos chorou copiosamente por abandonar a estrutura familiar. E a minha vontade é matar essa tia-avó. Ou matar o Estado, ou matar quem não preparou e não cuidou dessa vida familiar. Por quê? Se você for na Suíça, se você for na França, você tem um serviço social do Estado, do município, da província, muito eficiente, que num caso desse faz um acompanhamento efetivo, de visita domiciliar, de checagem. Por quê? Porque é uma situação que não é definitiva. Então, como é que está indo? Como é que está sendo? O que está acontecendo? E outra coisa, não existe guarda por longos anos, porque acaba dando nisso. Então, esse jeitão de resolver o problema familiar, de pegar guarda, porque o guardião é só guardião. Se ele morrer, o carinha não tem herdeiro, não é herdeiro, não é nada. Ou você adota e coloca essa pessoa dentro da sua vida familiar afetiva como seu filho, com todas as consequências, porque psicicamente é diferente. Essa tia-avó, se tivesse estrutura para ser mãe, ela suportaria a adolescência e passaria pela adolescência, porque é rito de passagem a adolescência. A rebeldia é rito de passagem. E a obrigação dos pais é suportar o rito de passagem. Sendo rigoroso, sendo bravo, dando não e aguentando ataques. Uma coisa mais difícil na vida é dizer não. Dizer sim é super fácil, você sempre é simpático quando diz sim. Mas diz não. E diz não para o seu filho. E diz não para a sua filha, que é adolescente. É um caos. Os pais hoje acham muito mais fácil dizer sim. Aí depois vai ter que internar, vai ter que tirar do vício, vai ter que sustentar o neto que aconteceu de repente. Né? Então, a guarda é uma coisa temporária e excepcional. Assim como também deve ser o abrigamento. Né? Qual é o nome do colega que falou? Carlos, obrigado. Depois eu passo a Como é que eu vou obrigar uma tia que odeia as meninas? Porque há muitos casos das pessoas adotarem ou pedir a guarda e depois devolverem as crianças. Vocês viram aquele caso de Santa Catarina? Que os pais adotaram e aí devolveram? O juiz condenou a pagar a indenização. Porque a condenação é porque eles são pais. Esse caso meu, o promotor pensou até de fazer isso, pensou nessa hipótese, mas eu falei para ele, não sei se vai conseguir, porque como eles são guardiãos, não tem obrigação de pai. Entendeu? Por isso que a guarda não é uma coisa definitiva. Só tem uma... Depois é colega... Vou passar. O Estado obriga a criança, né, e essa criança foge dessa guarda do Estado. Continua sendo tutela do Estado. Ela está na rua, ela está usando drogas, ela está se prostituindo, mas ela é tutela do Estado. Não, o Estado tem que fazer políticas públicas. Por que as favelas têm tanta criança abandonada? Porque não tem zona de lazer, não tem lugar para brincar, não tem espaço saudável. Já vou passar. A energia, a molecada pega e droga fácil. Aqui, por que em vez de fazer estado de futebol, não constrói espaços de lazer e cultural, né? Centros culturais nas favelas? Não é porque a favela é desprezada, mas vai lá na... Pega ali a Zona Sul ali, como é que chama aquele bairro ali? Jardim Ângela, mais pra frente um pouquinho, Emel Boimirim. Você sai do Morumbi e você entra num outro universo ótico. Só vê casa baixinha. Por que não ter centros culturais ali no meio, teatro, cinema, futebol, ginástica? Por quê? Só porque é pobre. Dora, vou passar aqui. Você é preconceituosa. Mais perguntas, tem um monte de gente para falar. Primeiro, dar os parabéns. Eu não sou do direito, não mexi o primeiro. Sou antropólogo. Na verdade, eu trabalho hoje com tecnologia do direito, na verdade, e não vou me delongar, mas desde o mestrado trabalhei com mulheres com filhos em abrigos,
e agora tentando ir para o doutorado trabalhar com ex-abrigados. Então fiquei super animado com sua fala. Legal. Vou te apresentar mais. Por favor. E aí, tem duas perguntas basicamente. Tem uma coisa do ECA, com todos os elogios que existem no ECA, mas também com algumas observações que sempre me intrigam, desde que comecei a estudar isso no mestrado, que partindo da Constituição que diz a dever da família, da sociedade, do Estado, garantir os direitos fundamentais do adolescente. E aí isso se encontra com a ideia de que essa família deve garantir isso. E eu fico pensando se ela citou a questão de que a família, ela... Oi? Não, a questão está desgastada e tudo mais, e aí como que fica a questão de destituir, por exemplo, não se pode destituir o básico poder pela questão da pobreza, mas como é que fica uma família que, por ser pobre ou miserável, não consegue dar as garantias dos direitos fundamentais da criança? Eu acho que aí é uma falha da sociedade e do Estado, entendeu? Porque o Estado deveria garantir condições que favoreçam a estrutura familiar para ela existir, não é? É interesse do Estado que a família exista. A hora que o Estado falha, a família começa a falhar junto. Então você tem um desencadear de mazelas, e aí a ação da justiça destituindo o básico poder é uma ação perversa, eu acho. Mas acaba sendo dos males o menor. Trabalha-se com isso. Porque muitas vezes, hoje você tem a criança abrigada e você tem uma estrutura de salvar a família. E se tenta, e muitas vezes é possível a retomada dessas crianças para a família. Existe casos de retomadas, mas eu acho que deveria existir mais. Então, quando o ECA e a Constituição prevêem o direito à convivência familiar e que tanto a família tem que ser protegida pelo Estado, como ela é agente de proteção dos filhos junto com a comunidade e com o Estado, eu acho que está muito perfeita a previsão. O problema é a prática. Né? O problema é esse recorte que você faz, aonde acaba. Acabou aqui, não dá para fazer mais nada. Porque às vezes você trabalha com mazelas, morador de rua, por exemplo. Eu recebi esses dias 2 moradores de rua, um casal de morador de rua. Ela é deficiente mental, é HIV e está com tuberculose. O cara é normal, mas é morador de rua, mora embaixo do viaduto. Seu endereço, embaixo do viaduto, a senhora me encontra lá. Ótimo, é a residência fixa dele. Agora, o bebê nasceu com deficiências graves por causa da situação da mãe. Como que eu vou colocar essa criança com esse casal? Como que eu vou garantir a mínima estrutura para esse casal, por exemplo? É uma zona de miserabilidade. Então, aí, eu acho que para mim, sobressai o direito da criança. Aí o Estado, para mim, faz uma escolha cruel, mas é uma escolha. A segunda questão era sobre os ex-abrigados, porque como eu trabalho nessa categoria, tanto os adotados, daqueles que completam 18 anos, saem dos adultos, são ex-abrigados, realmente. E com relação a esse último caso, que a senhora pontuou, de 15, 16, 17, quando sair do abrigo, eu tenho começado essa pesquisa e eu tenho deparado com alguns, inclusive adotados por juízes, até que têm sido adotados com 14 anos de idade. E aí eu tenho me deparado com uma situação muito delicada, que é a distância, em termos de classe social, inclusive, dos juízes ou dos adotantes dessas crianças e adolescentes. E como é que fica a questão, por exemplo, de mudar nome, às vezes de invisibilizar a história que se teve? O judiciário não prestigia isso. Nem nome de bebê. Bebê tem 1 ano e meio e não muda mais de nome. Ele já sabe que ele é João. Ele já sabe, pode ser até nome feio. Nome feio, assim, nome não bonito, mas não tem jeito, ele já é o Zé. E a criança maior de 12 anos é consultada para ser adotada, e o nome, então, nem cogita de mudar. Nem cogita. Tá? Não, sobrenome sim. Essa é a condição da adoção. Ele perde toda a história anterior do papel, mas aos 18 anos, qualquer adotado pode buscar o processo e ver toda a história. Os estrangeiros quase todos voltam para ver a história. Inclusive, procura a mãe, acha a mãe, conversa com a mãe. Meu nome é Cristiane, eu sou semestre de Direito, na Anhanguera. Qual o tempo que faz esse acompanhamento após a adoção, tanto aqui no Brasil quanto a adoção internacional? O Brasil não faz acompanhamento após, que é uma falha. Nós não temos estrutura para fazer o acompanhamento pós. O estrangeiro faz. Os países têm diferenças, mas pelas convenções internacionais, o país estrangeiro manda 4 relatórios
a cada 6 meses durante 2 anos, do acompanhamento feito lá. Mas no Brasil não se faz. Embora a gente instrua as pessoas, se tiverem algum problema voltarem. Existe algum planejamento para que isso venha acontecer ou está não tem totalmente... nada. Adotou? Ali a colega lá da frente, depois a moça. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre Seu nome? a adoção de irmãos, que eu particularmente acho que às vezes prejudica alguma criança, porque a família não quer levar, Essa é uma não questão. quer levar a caixa de bombom toda, quer levar só uma serenata. Qual é seu nome? Keila. Obrigada, Keila. Interessados em 2 crianças, são 4 mil só, entendeu? Dos 27 mil, só 4 mil aceita o grupo de irmãos. E isso é uma coisa que a lei também prevê, que os grupos de irmãos têm que permanecer juntos. Agora, veja bem, por quê? Vamos entender a razão. Qual a razão de prestigiar o grupo de irmãos? Porque supõe-se, e obviamente, geralmente acontece, eles já estão vinculados, se é um abrigamento coletivo, olha, estou fazendo uma adoção agora de 3 irmãos e um primo. O primo é tão apegado, eles estão abrigados juntos, que já há uma irmandade. Então eu consegui que um casal levasse 2 e o outro levasse para fora do Brasil. Levasse o primo e o outro, e os estrangeiros se comprometem e fazem isso, eles mantêm contato lá. Então esse primo está indo junto porque ele tem vínculo afetivo, não tem como, só porque é primo, entendeu? Então o que interessa é a afetividade. E acontece, aqui no centro nós temos uma mãe que dá luz a um filho por ano. Então a gente abriga a criança em lugar diferente para não formar vínculo. E daí é mais fácil você fazer a adoção separada. Na verdade, o grupo de irmãos, essa ideia da adoção do grupo de irmãos é para prestigiar o vínculo afetivo. Se tem um irmão aqui e outro lá no Nordeste que nem se conhece, não há necessidade disso. Mas dificulta a adoção, nós não temos a adoção, e eu acho que às vezes prejudica alguma criança. Mas a tentativa é reproduzir a vida como ela é. Se a criança tem irmão, ele não pode negociar, eu vou separar você não ter pai. Então tem que fazer escolha. Só um exemplo. Eu sou voluntária em um abrigo de menores, em um orfanato. E lá nós temos uma família que são 4 irmãos. Não é nem abrigo, nem orfanato, E lá tem uma família que são 4 meninos. 2 já têm 17 anos. Já não vão mais ser adotados. Não vão mais ser adotados e o comportamento deles já influenciado naquela vida. O irmão que é mais novo, ele não consegue ser adotado. Essa regra não é fixa. O juiz pode perfeitamente separar os irmãos fundamentando. E esse é o caso. O irmão vai sozinho, tendo em vista a diferença de idade e a impossibilidade de ter sido adotado, tranquilo. Não é uma regra fixa. Não é porque eu tenho um grupo de irmãos que não posso separar. Estou separando esse grupo agora. Pode perguntar. Teu nome? No caso meu nome é Mara, estudante de Direito, no caso da pergunta dela, né, da utilidade. Então, assim, um casal, por exemplo, adota a criança e não tem um acompanhamento, né, após a adoção. Se essa criança sofre maus tratos ou é escravizada, e o que acontece? Com esse casal, no caso, só a base de denúncia? Acontece a mesma coisa que aconteceria, que deve acontecer com o pai e mãe biológico que se comportam assim. Não tem nenhuma diferença. A partir do momento que você adota, você é pai e mãe. As consequências que vão te acontecer é a mesma, não há diferença porque você adotou. Você pode até falar que moralmente há mais maldade e tal, mas juridicamente eles vão ter que ser processados, vão ser presos, sei lá o que vai acontecer. As crianças vão ser retiradas deles, como acontece com o filho biológico. É assim, então no caso de uma denúncia, está sendo espancado. Pega novamente a criança, tira essa criança. Tira, pois aconteceu isso em Santa Catarina. O exemplo de Santa Catarina foi esse. Foi denúncia de maus tratos. Eles chegaram na família, a família acabou devolvendo. Uma promotora no Rio, né? Alguma coisa. Existe gente doente em tudo, né? O psicótico diz que alto índice entre nós aqui há alguns psicóticos pelos índices. E o psicótico geralmente é uma pessoa sedutora, simpática, alegre, que se demora para descobrir que ele é psicótico. Então, não se faz também não vai fazer um rastreamento no casal de adoção, porque não dá, né? Não pode acontecer. A gente sempre trabalha com uma margem de risco na vida, né? Aliás, a morte é certa para todos nós, é o nosso maior risco. A gente fica se livrando dela quando escolhe. Então, algumas coisas a gente tem que apostar que não dá certo, porque deu certo, é lucro, né? É o que eu digo, eu não passo testado de garantia. E se no caso a criança procurar e pedir a saída para a família? Pede para sair? Exatamente. Nascimentos. Olha, essa semana, eu tenho um monte de exemplo para dar, né? Não foi na minha vara, mas eu fiquei sabendo que iniciou-se uma convivência, porque é um estágio de convivência, tanto na missão nacional como na missão internacional. Iniciou-se
racional de um garoto de 8 anos, e a uma certa altura, depois de 12 dias, o menino falou assim, eu não quero voltar para o abrigo. Categórico que voltou para o abrigo é para adoção. Então a criança é ouvida. Sim, claro. Olha, veja bem, tudo isso é feito voltado para a criança. A gente fica de olho no bem-estar da criança. Eu prefiro rejeitar um monte de casal que eu tenha dúvida e ser incorreto com eles do que colocar uma criança em risco, não tenha dúvida. Obrigada. O livro de presença, quem não assinou ainda? Roubaram o livro de presença. Tá, eu preciso que assinem para a gente poder fazer o sorteio de livros aqui que a gente tem. E queria ver se alguém tem mais pergunta. Pode passar para a colega aqui. Pode, se quiser falar. Pode falar. Não, tá. Tá. Obrigada. Tá. Boa noite, doutora Dora. Meu nome é Vânia, sou aluna do nono semestre de Direito. E assim, eu tenho uma curiosidade, eles, dos 14 até os 18, eles ficam num abrigo. Depois eles vão para uma república, onde tem ajuda fiscal, né? Durante 6 meses. Assim, durante 6 meses o abrigo banca. Depois eles continuam com o salário deles. Sim. Para eles se adaptarem. E vamos supor que durante esses 6 meses eles não consigam nada, um trabalho, mesmo com essa ajuda, o Estado ainda continua dando algum acompanhamento. Sai de lá. Eu não sei se é assim tão rápido, imaginando, depois estão abrindo de ajuda, de contato, né? Complementando aqui, ou o Estado daria, assim, que nem tem esses programas de menores aprendizes, né? Eles teriam uma oportunidade a mais, eles ajudam, ficam acompanhando, perguntam. Existem vários programas que muitas vezes o abrigo pode acionar, mesmo os estágios, trabalho e tal. Mas é uma ilusão imaginar que existe uma situação ideal de proteção. Eles não dão prioridade para esse tipo de... Obrigada. Era essa a pergunta. Filhos maior abandonado. Alguém mais quer fazer uma pergunta? Aproveitem, vocês estão falando com especialista. Pode falar o nome aí, por favor. Eu gostaria de saber qual critério que o juiz usa para dar uma guarda provisória. Por exemplo, ele dá guarda de uma criança que... Geralmente a pessoa pede, né? O senhor escolhe, você pede. Muitas vezes a mãe vai com a tia e fala, olha, estou em situação difícil, estou dando de casa, quero deixar para minha irmã. Eu não escolho. Sempre provisória. Eu digo que há umas mazelas, que, como nesse caso da tia-avó, que ficou como é familiar. Veja bem, a lei, para ser rigorosa, deveria falar, não lhe dou a guarda. Ou dá adoção, ou não dá guarda. Mas às vezes é uma questão familiar temporária, não é? Às vezes é uma avó que é provedora e vai dar conta dos netos, e é melhor deixar com a avó do que destruir a mãe do pai do poder e colocar as crianças na outra família. A mãe pode conceder a guarda sozinha, sem consentimento do pai? Não. Se o pai estiver longe, mora em outro estado? Ela pode dar no primeiro momento, mas depois vai se chamar esse pai. Ele tem que procurar esse pai. Os desaparecidos. Quem mais quer aproveitar esse momento aí? Eu preciso do livro de presença. Não, 30 não cabem aqui, né? 30 não cabem. Mas como é que estão escutando? Eu acho que esse pessoal veio mais por causa de ponto na escola. Lá fora não está nem escutando. Eu acho que eu vou falar com os professores fazerem perguntas aqui. Eu também não acho que o microfone está tão alto assim, viu? Olha, todo mundo vai ter presença na faculdade. Eu vou avisar quem ficou fora da faixa vermelha aí não está presente. Só tem nome. Eu vou fazer assim, então, eu preciso de certificado para poder, olha, preciso do livro de presença para fazer sorteio para quem já assinou. E daí, porque eu não tenho condições de fazer. Então eu vou fazer assim, Então eu vou fazer assim, a Dora. Quem já adotou alguém vai ganhar o livro. Olha, ela vai fazer o critério de seleção. Tá? Ela não conhece. Quem faz aniversário hoje? Tem que provar.
pra gente fazer uma ideia. Marcão, é sério. Tá chegando lá. Tá, vamos ser sinceros aí. Coloca assim os Mas 10 é. primeiros que chegaram. Quem foi o primeiro que chegou aí no livro de presença? Não, no livro de presença, mas agora ela Carmela, 6h20, esse moço aí. então tá, ó, ele vai dar o Santo Agostinho, o problema do mal. Tá? É o baita do livro, professor Ivan da USP, que fez esse livro aí, filósofo, tá? Professor da editora Pilares. E olha aqui, ó, eu vou dizer para todo mundo, para mim é uma alegria estar recebendo para vocês, estou emocionada, tá? Quero fazer mais eventos com vocês, vamos arrumar um espaço. Tem o projeto Samba no Pé e Direito na Cabeça. A gente utiliza o samba para estar sensibilizando o ensino, utiliza a cultura popular, utiliza o grafite, enfim, a gente está utilizando, de repente, a próxima nova edição do jornal traz o direito, como é que o direito de repente, só que na verdade é rap, né, rap, só que ele é um repentista lá do Nordeste, o nome dele é Igor, mais conhecido como Chico Rapadura. E o nome da música é Norte, Nordeste, Me Veste. Se vocês quiserem assistir, é muito bonito a letra e a gente fez uma publicação com ele. E eu vou pedir para a Dora me ajudar na seleção, porque realmente fica difícil eu fazer esse critério, entendeu? Vai falando números, né? Quem é o nome? Então tá. Então, 35. Quem é 35? Quem tá no 35? Vai falar. Tá faltando muito. Bota para assim, só bota o primeiro nome no livro aí. Bota só o primeiro nome. Não, só um pouquinho. Bota quem não assinou todo mundo, coloca aí, se são 10 pessoas, só bota o primeiro nome e o sobrenome. E depois termina de preencher direitinho comigo. Pra poder fazer. Tá, mas o 35 é Ana Maria. Ana Maria, diga quem você é, Ana Maria. Diga quem você é. Diga quem você é. Se apresente. Eu sou escrevente, trabalhei com a doutora Famílias reconstituídas, novas uniões depois da separação. Tá, me dá o livro de presença e bota só o primeiro nome aí e o sobrenome. Tá terminando aí? Tá, vamos lá. Então, assim, a maioria, vamos conversar no caso, a maioria ainda é Uera, todos. Eu fico feliz, na verdade eu mandei esse meu. Não, eles ganham certificado aqui, né? Certificado. Isso aí é o mais. Do cursinho. Do cursinho. Ó, é só. Quem é? Ó, que bom. Feliz aí. Feliz. E. Não, ele vai me dar um livro aí. Já terminou aí? Rapidinho, 10. É só o nome. É só botar o nome e o sobrenome de 10 pessoas. Não, deixa eu fazer. Tá terminando, falta. Não, vamos fazer um comentário, vamos conversar aí. Pode falar. Eu vou iludir a plateia enquanto eles esperam. Vou entreter a plateia. Ó, uma coisa que eu queria falar. Vocês são estudantes de várias idades, cada um tem o ensino, o estudo aí encaixado na sua vida de um jeito. Mas vejam a importância de estudar, de ser alguém que tem crítica. Quando eu falo que vocês não tem que sair advogados, porque advogado vai aplicar a lei, bobinha, ainda chega no cartório e fala, como é que faz isso? Pensem, reflitam, critiquem, sejam contrários às coisas que parecem iguais. E eu quero colocar como exemplo do valor do aprendizado a história do crioulo. Todo mundo conhece o crioulo louco? Que não é mais crioulo louco, só crioulo? Vocês não conhecem o crioulo? Vocês não conhecem aquela música? Não existe amor em SP. Não? O crioulo é um rap do Grajaú, que acabou de ganhar o prêmio da MTV com o melhor disco, que se chama Nó na Orelha. A melhor música é essa, Não Existe Amor em SP. Ele é um rapaz da periferia que morava no Nordeste e quando tinha uns 16 anos foi fazer matrícula para acabar o colegial, que ele não tinha acabado. Aí a mãe dele foi com ele. Aí ele falou, mãe, por que você não acaba comigo o colegial? A mãe falou, imagina que eu vou estudar, já estou velha e tal. Aí a moça da escola falou, não, mas você não pode, faz matrícula também. A mãe fez.
colegial juntos. É muito legal esse depoimento dele, porque a mãe fazia questão dos professores não tratarem ela como mãe dele. Mãe é mãe, aluna é aluna, colega é colega. Bom, essa mulher acabou o colegial, ele também. Aí ela fez pedagogia, daí ela fez filosofia e hoje ela tem um grupo de discussão filosófica às quartas-feiras do Grajaú. Eu estou a fim de ir, quem quiser pode fazer um grupo e um dia ela assistir. Ela faz discussões filosóficas, tipo Santo Agostinho, para o pessoal do Grajaú. E por que ela faz isso? Porque simplesmente ela se dispôs a reconhecer que ela é ignorante e que ela tem que aprender. E todos somos ignorantes. Quanto mais sabemos, mais temos que saber. Mais temos que pensar. E não é, pelo amor de Deus, assistir a Rede Globo. Está gravando, né? Não é assistir a Rede Globo. Não é ver programa de desgraça lá naqueles caras lá. Vocês têm que usar a internet como ferramenta de abertura, né? Vocês têm que ler Caros Amigos, Brasil de Fato, Estado de Direito. Hoje ainda a rede, o ativismo da rede hoje, a maior sacada da internet para quem é inteligente é que você pode ouvir na internet várias informações. Quando mataram o Bin Laden, antes da Globo dar, se você entrasse na rede, se você linkasse a rede, você ia ter informações de várias ordens, vários tipos de opinião. Você não precisa concordar, mas são opiniões divergentes que você tem que ouvir. Porque se você ouvir só a Globo, aliás, de repente, se você ouvir a Globo, você não vai ouvir todos, porque agora o PAN, ninguém ficou sabendo do PAN. Vocês repararam que nenhum grande jornal reproduziu o PAN? Ninguém. As meninas ganharam medalha de ouro, as meninas do vôlei. Se fosse na Globo, ia sair manchete do Estadão e da Folha. Ganhamos o ouro. Como a Globo não deu, ninguém reproduziu. Ou seja, temos uma imprensa monolítica que fala a mesma coisa, a Veja pauta segunda-feira, domingo, o outro reproduz na segunda-feira, e nós bobão ficamos o mundo corre daquele jeito. Equívoco, mentira. Usem a rede de uma forma positiva e inteligente. Para isso que existe, para isso que o tal do Steve, como é que é? Steve Jobs trabalhou, ganhou muito dinheiro, entendeu muito bem e morreu como todos vamos morrer. Sem drama, né? Sem drama. Não sei dar esse endereço. Só o nome. Eu estou gestando ideias para ver alguma coisa feita, um projeto, não sei ainda como, porque você tem uma realidade também que os abrigos são locais fechados, entendeu? Não é um local também de acesso aberto, porque na final de contas lá dentro não são coitadinhos, eles são cidadãos, e há que se respeitar essa condição. Agora, a partir do momento que eles passam para a República, eles também são cidadãos independentes, né? Eu não sou obrigada a chegar sobre eles. Né? Talvez a sua ação possa ser feita junto aos abrigos que tem essa demanda de colocação das crianças que estão saindo. Né? Talvez seja mais interessante abordar os abrigos. E aí eu posso depois tentar a rede também, tá?